Tendo cantado sobre a história, vamos abrir as nossas Bíblias no texto. Lucas 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Assim que você encontrar o texto, com ele aberto, feche seus olhos e ore ao Senhor, peça a Deus para falar com você através dessa palavra. Senhor Deus, toda honra, toda glória sejam a Ti para todo sempre, inclusive que essas honras e glórias eternas sejam dadas através de nós, que aqui estamos, para todo sempre, Santo Deus. Mas aí nós precisamos da obra do Senhor em nós, para isso, da Tua capacitação, e grande parte dessa capacitação passa pelo ensino do Senhor, pelo Senhor trabalhar em nós, nos moldando, e sabemos que isso vem por meio da Tua palavra, por obra do Teu Espírito, do Senhor em nós. Então, nós te pedimos nesse momento, fala conosco. Nós vamos ler Tua palavra, vamos meditar nela, mas nós precisamos que o Teu Santo Espírito nos conduza à vida desse texto, Santo Deus, para a Tua glória, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Aqui a palavra do Senhor nos diz assim, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús. Aquele povoado ficava a uns 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, enquanto eles estavam indo para lá, de Jerusalém para Emaús, eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, estavam debatendo sobre aqueles acontecimentos, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Ele perguntou para eles: sobre o que é que vocês estão aí discutindo enquanto caminham? E eles pararam entristecidos. Um deles, que se chamava Cleopas, perguntou-lhe: mas será que você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses últimos dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Aí os chefes dos sacerdotes e as nossas principais autoridades o entregaram para ele ser condenado à morte, e eles o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Aí algumas das mulheres entre nós, elas nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo lá no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram, tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros, então, foram lá no sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas eles não viram também. E ele então lhes disse: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, rapaz, pois já vem a noite, o dia está quase acabando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles,
tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e aí o reconheceram, e então ele desapareceu da vista deles. E perguntaram um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali eles encontraram os 11 e os que estavam reunidos com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, e inclusive ele apareceu para Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando ele partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Bem, a quinta mensagem agora se tornou em 7 mensagens. Seriam 5 mensagens. Nós chegamos agora na 7ª mensagem sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Lembra? Nós começamos há vários domingos atrás, estudando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois, quando Jesus foi com os seus discípulos para orar lá no Monte Getsemane, no Jardim do Getsemane. Quando então depois ali ainda no Jardim do Getsemane ele foi preso. A partir daquele momento começou o julgamento de Jesus lá na casa do sumo sacerdote emérito Anás, que depois foi levado para Caifás, que depois foi levado para Pôncio Pilatos, que depois foi levado lá para o Herodes Antipas, depois foi levado de volta para Pilatos, que depois Pilatos o entregou para ser crucificado. A 4ª mensagem foi sobre o julgamento de Jesus, que eu acabei de relembrar as etapas. 5ª mensagem sobre a sua morte, a sua ressurreição, e sobre os méritos que Jesus conquistou em cada uma das etapas da sua obra e das quais nós desfrutamos na nossa jornada com Deus, aqui, hoje, agora. Domingo passado nós falamos sobre o seu sepultamento e a sua ressurreição, e hoje estamos no caminho para Emaús. Pois bem, era o domingo da ressurreição, aquele domingo depois da sexta e do sábado de Páscoa. E rapidão mesmo, né? Ali provavelmente o sol nem tinha aparecido ainda, na manhãzinha, na madrugada ainda do domingo, algumas mulheres que certamente nem dormiram, os discípulos ficaram reunidos ali no sábado, mas no sábado eles não podiam ir até o túmulo de Jesus, porque além de ser o sábado, ainda era o sábado de Páscoa, eles não podiam trabalhar, não podiam carregar peso, não podiam ir lá cuidar do corpo de um morto. Então certamente aquele grupo dos discípulos, eles estavam ali muito ansiosos para acabar o sábado, para eles irem lá cuidar, dar o tratamento adequado para o corpo de Jesus. Então, ali na madrugada de domingo, né, antes do amanhecer mesmo, algumas mulheres foram lá no túmulo de Jesus, bem cedo, levando as especiarias adequadas para dar um tratamento adequado para o corpo de Jesus, por causa do seu sepultamento. Isso porque Jesus tinha morrido, os irmãos se lembram, às 15h da sexta-feira. Portanto, não tinham se passado nem 36 horas completas, provavelmente, e ele foi sepultado ali entre as 15h da sexta e as 18h, né, entre 15 e 18. Portanto, foi tudo muito rápido, porque quem se envolveu com o sepultamento de Jesus, os irmãos se lembram, eram 2 discípulos secretos, José de Arimateia e Nicodemos. Eles tinham sido discípulos secretos de Jesus quando Jesus ainda estava vivo, mas agora, por ocasião da morte, do sepultamento de Jesus, e a partir do sepultamento de Jesus, eles se envolveram publicamente com o Senhor. Mas esses 2 homens aqui, eles eram pessoas importantes, líderes religiosos, políticos. Então, eles, né, que tiveram acesso ao governador para pedir o corpo de Jesus, para sepultar o corpo de Jesus, eles é quem tinham recursos para ter um túmulo novo, para sepultar o corpo de Jesus. E eles não faziam parte do grupo dos discípulos, porque eles ainda eram discípulos secretos, o outro grupo dos discípulos, onde estavam os 11 apóstolos, mais esses outros 2 e as mulheres, era um grupo separado. Então, eles não tinham contato.
Então, quando essas duas autoridades pedem para o governador o corpo de Jesus, estão ali sepultando o corpo de Jesus, as mulheres não se envolveram naquele processo. Logo elas que estavam andando com Jesus há 3 anos. A gente é amigo, ele é nosso mestre. Desde que o ministério dele começou, a gente está com ele. Nós estamos seguindo ele desde Jerusalém, viemos para cá, voltamos, agora viemos com ele, participamos da entrada triunfal. José de Arimateia e o Nicodemos, nós sabemos quem eles são, mas eles nunca fizeram parte com a gente disso aqui. E agora, nesse momento tão importante, tão delicado, eles é quem estão sepultando Jesus. Ainda bem, porque certamente nós, os discípulos, pobres galileus, não teríamos esse acesso ao governador para pedir o corpo de Jesus. Então, eles estão fazendo um grande favor, de fato, é uma bênção o que eles estão fazendo. Mas emocionalmente a gente queria participar. Então as mulheres ficam sentadas ali, só assistindo o que José de Arimateia e Nicodemos estavam prestando, de honra ali para Jesus ao sepultar o seu corpo. Mas corrido demais, muito corrido. Entre 3 e 18 horas tinha que encerrar aquele processo. Então, certamente acontece ali por volta das 5 horas, 4h30, 5 horas, tudo muito acelerado. E elas viram, não, o que eles fizeram foi muito, muito importante. Graças a Deus pelo que eles fizeram. Mas não fizeram o que tinha que ser feito, não fizeram tudo, foi tudo feito muito rápido. E assim, faltou um toque feminino. Mas, agora o corpo dele está no túmulo, tem uma pedra imensa, são precisos muitos homens para rolar aquela pedra, e ainda foram lá os políticos, pediram para que fossem enviados guardas, o governo autorizou, tem uma guarda montada ali, organizada em turnos. Além disso, o corpo está lacrado e é sábado, é sexta para sábado, é sábado, a gente não pode fazer nada. Mas quando amanhecer, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou lá para o túmulo, vou levar especiarias, peço ajuda, imploro para aqueles guardas, não sei. Eu quero dar o tratamento adequado para o corpo de Jesus, assim, certamente pensaram e sentiram aquelas mulheres, e elas foram lá para cuidar, para honrar Jesus no seu sepultamento. Quando elas chegaram lá, esperando encontrar guardas na porta, o túmulo lacrado, encontraram o túmulo aberto. Os guardas tinham desmaiado e talvez até depois do desmaio fugido, porque agora aqueles guardas estavam numa situação difícil. Era uma guarda grande ali, equipada por ordem do governador para proteger o corpo de Jesus. Aí desce um anjo do céu, rola a pedra, os guardas caem como que mortos, assustados com aquele espetáculo do céu. E isso poderia custar as vidas daqueles guardas, eles estavam com sérios problemas. As mulheres chegam ali, o cenário é completamente diferente, não tem túmulo lacrado, não tem pedra na porta. Cadê a guarda? Mas o corpo não estava lá. Arrombaram o túmulo, roubaram o corpo do nosso Senhor. Aquilo foi chocante demais, triste demais, desesperador demais para elas. E as especiarias, a gente vem aqui para dar um tratamento adequado ao nosso Senhor, levar o corpo do nosso Senhor, mas diante da angústia, da dúvida, do desespero, do medo, eis que o Senhor envia anjos para acalentar os corações daquelas mulheres, e os anjos aparecem ali, se apresentam para elas, e a palavra de um dos anjos para aquelas mulheres foi: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Mas ele falou muito isso para vocês. Ele falou para vocês que iria ressuscitar. Ora, vocês não são discípulos dele? Vocês não acreditam? Vocês não entregaram as vidas de vocês para ele? Vocês não mudaram a vida de vocês completamente por causa das palavras dele? E ele falou para vocês que ia ressuscitar. Por que a surpresa? O túmulo está vazio porque ele ressuscitou. E os anjos ordenaram que elas fossem então se encontrar com o restante dos discípulos e anunciar que as palavras dele de fato, de verdade, se cumpriram. O mestre morreu, estamos tristes, mas ele ressuscitou e a obra continua. Aquelas mulheres obedeceram e elas foram se encontrar com os demais. Depois então que as mulheres se encontraram com os discípulos, por alguma razão desconhecida,
dois deles precisaram viajar. Ainda no domingo ali, certamente nas primeiras horas, depois daquele encontro com as mulheres, ouvindo o que as mulheres tinham dito, né, Pedro e João foram correndo conferir o que elas tinham relatado, voltaram e confirmaram realmente o corpo do Senhor não está lá. Esses discípulos participaram disso, mas eles tinham que pegar a estrada, eles tinham que sair de viagem para uma vilazinha ali próxima de Jerusalém, ficava a uns 11 quilômetros, mais perto do que Goiandira, né, daqui de Catalão. Só que hoje a gente vai de carro, moto, ônibus, eles estavam indo a pé. E enquanto os dois estavam viajando, alguém se aproximou. Era um homem que também estava viajando, que também tinha saído de Jerusalém, que estava na mesma estrada, portanto não veio ao encontro, alcançou eles, né, e estava indo com eles, né, no mesmo sentido. Depois entendemos que quem era o viajante, para onde ele estava indo. Mas ele deu a entender para eles que Emaús estava apenas no caminho, que ele ia viajar um pouco mais do que eles. Eles ficariam em Emaús e ele continuaria. Esse era o plano, né? Mas esse era o plano explícito, mas o plano verdadeiro, nós já sabemos o resultado do encontro. Fato é que, quando aquele estranho se aproxima, eles não reconheceram quem era. E interessante, o texto nos relata que eles não reconheceram porque os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eram discípulos que tinham convivido com Jesus, que sabiam muito bem que era Jesus. Mas para o cumprimento dos propósitos do Senhor, de alguma forma, espiritualmente, os olhos deles foram fechados, para eles passarem um dia todo viajando e conversando com Jesus, sem saber que era Jesus. E eles não se espantam de ter um estranho ali com eles, viajando com eles, porque naquele tempo, quando as pessoas viajavam a pé, mesmo quando viajavam em lombos de animais, as pessoas elas se juntavam para viajar juntas. Era muito perigoso viajar sozinho. As estradas sempre tinham muitos ladrões, assaltantes, bandidos, que ficavam ali à espreita dos viajantes, porque naquele tempo eles não tinham conta bancária, eles não tinham cartão de crédito. Então todo mundo que viajava com um pouco de dinheiro, ou com comida, ou com algum animal. Então todo mundo que viajava tinha alguma coisa para ser roubada. Então os viajantes, os peregrinos, eles eram sempre alvo em potencial dos bandidos. Por isso, viajar sozinho era sempre muito perigoso e todo mundo evitava fazer isso. Quanto maior fosse a comitiva, melhor, mais seguro. E essas comitivas eram constituídas, inclusive, por estranhos, que estavam na mesma viagem, na mesma estrada, né, para objetivos parecidos. Então, eles não se incomodaram com a aproximação daquele desconhecido, que agora se tornou um companheiro de viagem, porque pelo menos por 11 quilômetros eles iam caminhar juntos. E aqueles dois discípulos ali, eles estavam conversando fervorosamente. O texto diz que eles estavam conversando, discutindo e debatendo. E o assunto deles era sobre os últimos acontecimentos lá em Jerusalém. Discípulos de Jesus, que tinham se separado do mestre por causa da sua morte, mas que agora haviam recebido o relato da ressurreição, mas que tudo era tão novo, tudo tão chocante, tudo tão estranho para eles. E daí, então, um debate, uma discussão, algo caloroso entre aqueles dois discípulos. E mesmo com a aproximação do estranho, eles não pararam de conversar, eles não pararam de discutir, eles não pararam de debater. Até porque não era uma conversa íntima. Não era um assunto relacionado às suas vidas pessoais, questões familiares, segredos dos dois. Eles estavam falando sobre um assunto muito, mas muito público, que tinha acontecido durante a Páscoa, a maior das festas dos judeus, lá na capital, em Jerusalém, onde tinha gente de diversas partes do mundo. E que, portanto, então, era o principal assunto do momento. Não tinha razão para eles cochicharem ou parar o assunto
depois do estranho ter se aproximado. Até porque, saindo de Jerusalém, certamente era um judeu também. Sendo um judeu, saindo de Jerusalém, era alguém que certamente sabia, né, dos últimos acontecimentos. Então, eles ficaram ali debatendo, discutindo, conversando, e deixaram o estranho ouvir sem problemas. E o estranho seguiu ali, caminhando ao lado deles, em silêncio, ouvindo o que eles estavam falando por algum tempo no caminho, mas nos primeiros momentos sem se envolver com a conversa. Apenas conversando, desfrutando da companhia, da segurança proveniente da companhia. O debate é entre os dois. Eu estou aqui, preciso da presença deles, mas deixa que eles debatam, deixa que eles discutem, né? E ele segue durante uma parte do caminho em silêncio, apenas ouvindo o debate. Mas, num determinado momento da viagem e da conversa, o estranho interrompeu, puxando papo e querendo saber sobre o assunto. E ele se envolve na conversa com uma pergunta. Mas, afinal de contas, né, desculpa aí, licença, sobre o que é que vocês estão falando? Quando o estranho faz essa pergunta, a pergunta foi assim, recebida com perplexidade para os dois. Porque eles estavam já conversando um tempo sobre aquilo, sobre algo que tinha acontecido em Jerusalém, aquela pessoa estranha tinha saído de Jerusalém, estava todo mundo falando sobre aquilo em Jerusalém, né? E como é que aquele estranho estava ali, alheio a tudo aquilo sobre o que eles estavam falando? Eles chegaram a parar, quando o estranho perguntou sobre o que vocês estão falando, afinal de contas. E ao parar, eles pararam, segundo o texto, tristes, com os olhares caídos, com as suas faces entristecidas. E um deles, chamado Cleopas, respondeu a pergunta com uma outra pergunta. E até com um tom de ironia e meio que bravo. Será que é só você que estava lá em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que é isso? Todo mundo sabe onde você estava lá em Jerusalém para não saber o que aconteceu. A gente está falando sobre o que todo mundo está falando. Como que dizendo, foi chocante tudo que aconteceu lá. Todo mundo testemunhou, está todo mundo discutindo, comentando, causou um alvoroço, moveu as autoridades religiosas e políticas. E onde você estava? Quando você estava lá em Jerusalém? Isso porque parte do julgamento e toda a crucificação foram eventos públicos, diante de todos os olhos, para que todo o público que quisesse pudesse testemunhar. E o estranho, né, estranhamente ainda prolongou. Uai, o que foi? O que aconteceu? Aí eles responderam, versículo 19, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, ele era poderoso em palavras, e as obras dele eram poderosas diante de Deus e de todo o povo. Você não sabe de quem nós estamos falando? Ele é famoso, muito conhecido. E os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, eles o entregaram para ser condenado à morte, e eles o crucificaram. Aí, a crucificação é lá no monte, diante de todo mundo vê um processo de crucificação realizado pelos romanos. Sabe o motivo do semblante caído, da tristeza no olhar? É que nós esperávamos que ele é quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Há uma descrença tão grande na explicação deles. Jesus de Nazaré, um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Esse profeta de Deus, poderoso, autenticado por Deus, reconhecido pelo povo, foi morto pelas nossas autoridades políticas e governamentais. E sabe o que é pior? Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, e cadê ele? Alguns disseram que ele ressuscitou, mas cadê ele, afinal de contas?
Note que eles declararam essas palavras entristecidos, como que dizendo: nós projetamos nele toda a nossa esperança de salvação das nossas vidas e da nação. Nós moldamos a nossa vida, porque ele é um profeta poderoso em palavras e em obras. São 3 anos que nós estamos seguindo ele, acreditando que ele é o Messias, o Salvador de Israel. Tudo nós lançamos nele. Ele vai resolver o problema da nação, ele vai resolver os problemas das nossas famílias, ele vai resolver os problemas das nossas vidas. Mas este em quem nós projetamos toda a nossa esperança, morreu, foi morto, não se defendeu, não se protegeu. A nossa expectativa de que ele derrotaria Roma e reinaria sobre tudo e todos, colocaria Roma no seu lugar, colocaria Israel no seu lugar. As autoridades romanas foi que venceram sobre ele. Os nossos líderes religiosos corruptos, a corrupção venceu sobre ele. E a nossa esperança, e esses projetos todos que nós construímos nos últimos 3 anos, sobre essa expectativa de que em algum momento ele se levantaria para restaurar todas as coisas. É como se dissessem: ele plantou durante 3 anos esperanças em nossos corações, nós acreditamos que com ele, a partir dele, as coisas iam melhorar entre nós, mas ele morreu. Será que é o fim então da esperança? Aí, irmãos, quando eles mostraram essa triste desesperança, o estranho os exortou. Versículo 25. Como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo, o Messias prometido, sofrer essas coisas que vocês estão falando que ele sofreu, para depois então entrar na glória de Deus? Note, são palavras de Jesus. O Jesus ressurreto, gracioso e amoroso, ficou muito bravo com eles por conta daquela desesperança e os repreendeu. Nossas versões são sempre muito amenas. Como vocês custam a entender e como demoram a crer? Essas palavras no original são as palavras nécios, brados. Se fosse traduzido em bom português popular, Jesus estava falando para eles assim, burros, lerdos, como vocês demoram a entender e como vocês são incapazes de crer. Palavras do Senhor Jesus, ressurreto, amoroso, glorioso, gracioso e misericordioso. Diante de palavras que demonstram uma descrença no ensino, na pregação, na esperança do Senhor, diante de palavras que demonstram não confiarem plenamente em quem Jesus é e em sua obra, Jesus ele fica bravo e os chama de burros e de lerdos, porque estavam demorando demais a crer, porque estavam demorando demais a entender. Será que Jesus ele também não fica bravo hoje com a gente pelos mesmos motivos? É o mesmo Senhor Jesus, ressurreto, gracioso, amoroso. Será que Jesus de vez em quando não olha para mim assim e fala: burro, lerdo, como você demora para entender, como você demora para crer? Burro, lerdo, como você demora para crer em mim, como você demora para confiar em mim? Nós ouvimos, nós lemos, nós estudamos, nós aprendemos, a gente vem para a igreja, participa de culto, sabemos tanto a respeito do Senhor, mas não mudamos. Continuamos confiando nos recursos do mundo, mais do que no Senhor. Continuamos fazendo com que os recursos do mundo sejam o nosso primeiro ponto de socorro e não o Senhor. Invertemos a ordem das coisas o tempo todo. Primeiro buscamos os recursos do mundo, para quando os recursos do mundo todos falham, aí a gente se lembra do Senhor. Quando Ele quer que seja o contrário, quando Ele quer ser o primeiro socorro, quando Ele quer ser a primeira rocha de proteção, quando Ele quer que nós façamos como Davi. Eu tenho um exército imenso à minha disposição, tenho cavalos,
caros, bem adestrados. Eu tenho soldados armados que são todos eles muito fiéis a mim, eles me amam. Mas eu não confio em carros, em cavalos. A minha esperança está no Senhor dos Exércitos. Porque Ele é a minha rocha, Ele é a minha cidadela, Ele é o meu libertador, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu rochedo em que eu me refugio, a força da minha salvação, meu escudo, meu baluarte. E por isso eu invoco o Senhor, que é digno de ser louvado, e por causa disso eu serei salvo dos meus inimigos. Ah, meus irmãos, que nós não sejamos como esses discípulos, nécios, brados, bonito, né? Burros, lerdos, espiritualmente, intelectualmente falando. Que nós não pequemos, que nós não desonremos o nosso Senhor, ouvindo, aprendendo, lendo, frequentando, mas sendo tão demorosos em mudar, sendo tão lentos em confiar no Senhor, sendo tão lentos em entregar as nossas vidas para o Senhor, sendo tão lentos em deixar as coisas que foram necessárias para trás para nós sermos fiéis em buscar o nosso Senhor. Que nós não despertemos em Jesus essa indignação que esses dois discípulos aqui despertaram no Senhor ali no caminho para Emaús. E é assim então, depois dessa exortação de Jesus, versículo 27, e começando então por Moisés e por todos os profetas, Jesus começou o discipulado tudo de novo e explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vamos começar o discipulado de novo. Vamos começar tudo de novo. Vamos começar as aulas tudo de novo. Vamos começar todas as lições de novo. Porque vocês são burros, vocês são lerdos, vocês demoram demais para aprender, vocês demoram demais para crer. Mas aí ainda bem que aqui a gente vê também a insistência do Senhor nos seus discípulos. Aqui a gente vê também a misericórdia do Senhor nos seus discípulos. Já que vocês são lerdos, já que vocês são lentos, demoram para mudar, vamos começar a aula de novo. E vamos começar de novo. E vamos começar de novo. Aproveite todas essas novas oportunidades que o Senhor te dá frequentemente, regularmente. Cada dia que você acorda de manhã, sabe, os seus olhos se abrem, um novo dia diante de você, uma nova oportunidade do Senhor. Não é uma nova oportunidade só para ganhar dinheiro, não é uma nova oportunidade para você cuidar do corpo, para ficar bonito. É uma nova oportunidade para você honrar a Deus. É uma nova oportunidade para você servir o Senhor. É uma nova oportunidade para você aprender e obedecer ao Senhor. Cada culto que você pode voltar aqui para a casa do Senhor, como hoje, por exemplo, uma nova oportunidade, uma nova porta aberta, escancarada para nós louvarmos o nosso Senhor, adorarmos o nosso Senhor e vivermos vidas de pessoas que verdadeiramente creem, confiam e descansam no Senhor. Portanto, hoje, eis aqui uma nova oportunidade do Senhor para você, um novo início de discipulado do Senhor para você, o caminho novamente aberto para você. Não desperdice essa nova oportunidade do Senhor. E o Senhor, quando Ele volta a explicar todas as palavras de todos os profetas para mostrar o que foi dito por todos os profetas a respeito do Messias, nós podemos nos lembrar aqui de algumas passagens bastante interessantes, porque existe muita informação no Antigo Testamento sobre a glória de Jesus. Claro, até porque todo o Antigo Testamento, ainda que tenha histórias, poesias, profecias, todas essas coisas apontam para o Messias. Portanto, tudo de informação relacionada a ele. E muita informação sobre a glória, sobre a vitória, sobre o triunfo do Messias prometido. Mas glória esta, segundo as Escrituras, que só viria depois de muito sofrimento. O Messias triunfaria, mas antes ele sofreria e sofreria muito. E naquela caminhada ali de vários quilômetros conversando, dava para lembrar e discutir sobre muitas passagens do Antigo Testamento. Era o que eles tinham naquele tempo. Jesus, por exemplo, pôde ter começado pela primeira citação sobre ele na Bíblia. Gênesis 3,15, quando é dito que ele feriria a cabeça da serpente. Mas antes dele ferir a cabeça da serpente, a serpente primeiro lhe feriria o calcanhar.
Salmo 22, versículo 11. Ele pede para Deus: não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Salva-me da boca dos leões. E o Senhor o respondeu. E então ele louva o Senhor e conclama o povo a louvar o Senhor e temer o Senhor. Porque ele não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu do aflito o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Mas antes, o texto começa no versículo 1 e não no 11º. Deus meu, por que me abandonaste? Salmo 22. Deus meu, eu clamo de dia e o Senhor não me responde. Eu clamo de noite e eu não recebo alívio. Eu sou um verme e não um homem. Eu sou motivo de zombaria, eu sou um motivo de desprezo do povo. Todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração se derreteu no meu íntimo, o meu vigor secou-se. O Senhor me deixou no pó, à beira da morte. Isaías 53, também no versículo 11. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele receberá uma porção entre os grandes e dividirá o despojo com os fortes. Mas começa nos primeiros versículos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e que sabe o que é sofrer. Ele foi traspassado, foi esmagado, foi oprimido, foi afligido, e como um cordeiro ele foi levado para o matadouro. E com um julgamento opressivo ele foi levado, foi eliminado da terra dos viventes, e foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. São várias as passagens que falam sobre as glórias do Messias, mas essas glórias sempre lembram que ele sofreria muito mesmo, antes de triunfar. Por isso, meus irmãos, faz todo sentido quando o Senhor Jesus nos disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo, mas no mundo vocês vão passar por aflições. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter socorro, vocês vão ter vitória, vocês vão ter libertação, mas vocês vão sofrer. Perseguiram a mim, não vão perseguir vocês? Fira o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Por causa dos sofrimentos que o mestre sofre, os discípulos também sofrem, se de fato seguem o mestre. Por isso, no mundo vocês terão aflições, sim, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas mesmo depois de todos esses discursos de Jesus, ele ainda permanecia anônimo, ainda era um estranho falando sobre as Escrituras para eles, porque os olhos deles ainda continuavam fechados, de uma forma milagrosa. Então era um estranho que conhecia as Escrituras sagradas, que havia os exortado, os repreendido, chamado eles de burros e de lerdos, e que estava ali ensinando as Escrituras e apresentando para eles as verdades concernentes ao Messias. Irônico isso, né? Graças a nós é que andamos com o Mestre. Onde esse estranho estava durante os 3 anos do Mestre? Nós é quem éramos discípulos, nós é quem testemunhamos o cumprimento das Escrituras na vida do Mestre. Agora está um estranho aqui de Jerusalém, que vergonha. Tem um estranho de Jerusalém ensinando a palavra para nós e mostrando o cumprimento das profecias no Mestre. Nós é quem deveríamos estar ensinando para esse estranho. Então é uma caminhada assim, bastante curiosa, bastante interessante mesmo. A caminhada continua até que eles chegam em Emaús. Os 2 discípulos tinham Emaús, o seu destino final, e o estranho fez como que: não, eu não vou ficar em Emaús, não, obrigado pela companhia, eu vim com vocês até aqui, mas a minha viagem continua, eu vou para a próxima cidade. Fez como que ia passar adiante. Aí os 2: não, tá doido? Tá de tardezinha, vai escurecer logo, nós 3 já é perigoso, agora a gente fica aqui, você vai sozinho, de jeito nenhum, fica com a gente, dorme. Isso era comum no Oriente, em todo o Oriente, não só entre os judeus, mas fazia parte da cultura no Oriente, faz parte até hoje, né? No Oriente, você
receber alguém que está precisando de acolhimento, inclusive acolher o inimigo, caso ele esteja precisando de amparo, caso ele esteja necessitando de um lugar para pousar, para descansar, para se proteger. Eles então insistiram com ele para ele pernoitar e fizeram muito bem insistir que ele pousasse ali com eles. Foi muito importante para eles, porque eis que estava naquele estranho a restauração do ânimo e da alegria deles. Aquele estranho é quem ia tirar daquela face aquela tristeza. Somente aquele estranho é quem ia levar de novo o riso, a alegria, a paz para aqueles semblantes entristecidos. E eles então foram jantar. E não era normal que isso acontecesse. Normal era que um dos dois, ou talvez o dono da casa, caso não fosse a casa do Cleopas e do outro discípulo, pegasse o pão. Mas o estranho, visitante, também é entrão. Porque ele é quem faz o que visitantes não fazem. Ele pega o pão. E ele pega o pão. Gente, isso é assustador. Como assim? Eu estou com um estranho aqui em casa, chamo ele para entrar, ele é uma visita, aí ele é quem vai lá para o fogão e faz a comida, e começa a abrir meu armário, pegar as coisas, e mais intimamente, ele pôs a mão na comida, e ele é quem está pegando a comida aqui para partir, ele é quem vai conduzir a ação de graças. Isso é coisa do anfitrião, do patriarca, mas o estranho é entrão. Ele pega o pão, dá graças, abençoa aquele momento, o pão, e partindo o pão, o serve. E neste instante, imediatamente após o partir do pão, os olhos espirituais daqueles dois se abriram, e eles então reconheceram que aquele estranho não era nada estranho, mas era o próprio Senhor Jesus quem esteve caminhando com eles durante todo o dia e discutindo sobre as Escrituras Sagradas. Aquela alegria, mas, nossa, Jesus nos chamou de burros e lerdos. E assim, meus irmãos, eles testemunharam a sua ressurreição, a sua vitória e a vitória do Mestre compartilhada também em suas vidas. Saiu a face triste, saiu a tristeza, caiu a saudade. Está aqui o Mestre conosco, partindo o pão como ele havia partido tantas outras vezes. Eles reconheceram Jesus, sabe por quê? Porque Jesus fez o que ele já tinha feito antes. Pegou o pão, deu graças, partiu e deu as partes para eles. E ele fez exatamente como ele já tinha feito tantas outras coisas. Portanto, a semelhança e a lembrança daquilo que Jesus fazia abriu os olhos daqueles discípulos. Eles estavam acostumados com Jesus partindo o pão e distribuindo as partes depois de ter dado graças entre eles. Agora Jesus vem e faz de novo. Eles sabem, o Mestre é quem faz desse jeito. Nós estamos acostumados com o partir do pão do Mestre. Ele está fazendo igualzinho o Mestre, é o Mestre. E os seus olhos então foram abertos para reconhecer Jesus a partir de algo que eles estavam acostumados a ver Jesus fazendo. Porque eles tinham estado com Jesus, eles conheciam o jeito de Jesus agir, eles conheciam o jeito de Jesus falar. Eles estavam muito familiarizados com a forma com que Jesus trabalhava. Eles estavam muito familiarizados com a forma com que Jesus servia. Eles estavam muito familiarizados com as palavras de Jesus. Jesus já tinha dito lá em João 10, que as suas ovelhas conhecem a sua voz. As ovelhas conhecem o jeito que o pastor anda. As ovelhas sabem o jeito que o pastor manuseia o cajado. As ovelhas identificam facilmente o timbre, o jeito do pastor chamá-las pelo nome. E eis ali, ao partir o pão, Jesus se deu a conhecer a eles, porque eles estavam familiarizados com o jeito de Jesus agir e com o jeito de Jesus falar. Estar frequentemente com Jesus nos ajuda a nos lembrarmos dele. Estarmos frequentemente com Jesus leva-nos a conhecê-lo cada vez mais.
E esse conhecimento, ele fica gravado nos nossos corações, nas nossas mentes, e não há barulho algum, não há tentação alguma, não há inimigo algum capaz de apagar a voz do Mestre nos nossos corações. Quando nós estamos frequentemente com Jesus, nós nos habituamos ao jeito dele agir, ao jeito dele se portar, ao jeito dele cuidar das nossas vidas, ao jeito dele nos tratar. E ainda que venham os maiores inimigos tentando nos roubar a fé, tentando nos afastar do Senhor, nada será capaz de roubar do coração de um discípulo fiel o tom, o timbre da voz do bom pastor e o seu jeito de agir. Estar com o Senhor frequentemente, ouvir o Senhor frequentemente, isso sempre nos ajudará a reconhecê-lo mesmo diante dos barulhos desse mundo, diante das muitas tribulações dessa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós que vivemos dias tão agitados, num mundo tão perigoso, sendo tentados o tempo inteiro, tendo inimigos que estão ao nosso redor como leões, ávidos por nos devorar, é muito importante que nós nunca percamos uma oportunidade de ouvir a voz do Senhor e de ver Jesus agindo entre nós. Para que a sua voz seja sempre inconfundível, para que nunca nada venha nos enganar, para que nunca nada venha nos seduzir, nos afastar do Senhor. Para que, tendo a voz do Senhor gravada no íntimo do nosso ser, reconhecendo as palavras do Mestre, nada nessa vida venha silenciar a voz do Senhor nos nossos corações. Carecemos desesperadamente estarmos sempre aos pés do Mestre, ouvindo a sua voz, vendo Ele agir, para que sempre, mesmo em meio à multidão, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a todas as tribulações, Ele que está sempre conosco, será sempre então reconhecido por nós. Eu sei que o Senhor está aqui, eu estou ouvindo a sua voz. Os dias estão difíceis, eu estou sofrendo, a dor é grande, a luta ela é imensa, mas eu estou ouvindo a voz do bom pastor comigo. Eu sei que Ele está agindo porque eu estou acostumado a ver Ele agir. Ele já agiu em outras circunstâncias na minha vida. Eu estou percebendo que é Ele também que continua cuidando de mim aqui, agora, nesse momento da minha vida. E lá no verso 32, eles disseram, que os corações deles estavam ardendo em seus peitos durante todo aquele tempo em que eles estavam caminhando e que o estranho começou a falar. Rapaz, não é mesmo? A gente estava lá viajando, quando ele começou a falar, meus olhos não entenderam que era ele, mas meu coração começou a arder, meu peito estava tremendo, estava um calor dentro da minha... Rapaz, eu também senti a mesma coisa. Mais uma vez, a voz, os olhos fechados para identificá-lo, mas a voz do bom pastor ardendo, queimando no íntimo do coração dos seus discípulos, das suas ovelhas. Por isso, neste mundo morto e frio, meus irmãos, somente Jesus e a sua palavra podem nos aquecer o coração. Nesse mundo morto, frio e perigoso, somente Jesus, a sua voz, a sua palavra podem dar sentido às nossas vidas. Nesse mundo morto e frio, somente Jesus e a sua palavra podem levar vida onde não há vida. Somente Jesus e a sua palavra pode trazer vida abundante para as nossas vidas. Quando aqueles homens, eles se sentiram tristes e sem esperanças por causa ali da aparente ausência de Jesus, eles estavam corretíssimos por ficarem tristes e sem esperança mesmo, porque aparentemente Jesus não estava com eles. Estavam corretíssimos, porque somente Jesus pode dar esperança e verdadeira alegria para a vida. Com Jesus a vida, a alegria, a paz, a esperança. Sem Jesus a morte, a destruição, a inferno. Somente Jesus pode trazer sentido, segurança. Somente Jesus pode trazer paz. Somente Jesus pode trazer cura. Somente Jesus pode trazer restauração. E graças a Deus, porque Jesus ressuscitou e Ele não está ausente. Por isso, a fonte de esperança, a fonte de alegria, ela está entre nós o tempo todo. Como Ele próprio declarou antes de subir aos céus: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
Nós é que às vezes ouvimos pouco a voz do Senhor, nós é que às vezes somos indisciplinados em buscar termos encontros com o Senhor. E assim começamos a ouvir mais os barulhos dessa vida e pensamos que Jesus está longe. Mas não, nesse caminho para Emaús, em que nós estamos constantemente, Ele está sempre conosco, está sempre ao nosso lado. E se estivermos habituados a ouvir a sua voz, ainda que circunstâncias comecem a tentar fazer com que os nossos olhos se fechem, as palavras dele sempre vão queimar em nossos corações. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Talvez haja alguém aqui nessa noite que há um tempo não tenha ouvido a voz de Jesus, ainda que crendo pela fé que Ele está presente, fala, mas não tem ouvido a voz de Jesus. Talvez haja alguém entre nós nessa noite que, ao ouvir essa palavra, está ouvindo nessa palavra um convite de Jesus. Volte a ouvir minha voz, volte a sentir a minha presença, volte a caminhar comigo. Se é você que está aqui nessa noite, tem tido essa experiência e hoje aqui nessa noite, ouve essa palavra como que um chamado de Jesus para voltar a ouvir a voz dEle, para voltar a sentir a presença dEle. Quero orar por você, eu convido você a ficar de pé. Orar para Deus restaurar essa alegria de Jesus no seu coração. Orar para Jesus restaurar essa paz de espírito na sua vida. Orar com você para Senhor Jesus restaurar esse prazer em ouvir a voz dEle, em identificar a voz dEle nessa vida, nesse mundo. Se alguém, eu gostaria de orar por você, orar pela sua vida. Será que de fato mesmo, todos que estão aqui têm ouvido a voz de Jesus regularmente, estão conseguindo identificar a voz de Jesus o tempo todo, estão tendo todo o prazer na presença de Jesus? Amém. Senhor, eis-nos aqui, nós somos carentes da Tua voz. É com a Tua voz que o Senhor guia as Tuas ovelhas. É com a Tua voz que o Senhor criou o mundo. É com a palavra do Teu poder, com a Tua voz que o Senhor sustenta todas as coisas. É a Tua palavra que é a luz do Senhor, que ilumina o caminho diante de nós. É a Tua palavra que queima em nossos corações quando as coisas estão difíceis. E são muitos os momentos, Santo Deus, nas nossas vidas em que nós fechamos os nossos ouvidos para a Tua voz. Nós vivemos num mundo muito cheio, muito atribulado, com tantos sons, com tantos barulhos. E sim, Senhor, muito frequentemente nós cremos, nós não deixamos de crer, mas nós fazemos de alguma forma com que a voz do Senhor se silencie em nossos corações. Oro em favor desses meus irmãos e peço por nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, restaura em nós a alegria da Tua salvação. Restaura em nós o prazer da comunhão com o Senhor. Restaura em nós a clara audição da Tua voz. Volte a arder, a queimar em nossos corações com o poder da Tua voz, que é vida, que é paz, que é cura. Que o Senhor restaure, assim, em cada um de nós, o som audível, a identificação clara, audível da voz do Senhor que sempre fala conosco. Restaura esse prazer, restaura essa alegria em cada um dos nossos corações, em cada uma das nossas almas, para que quando nós formos amanhã, voltar para os nossos afazeres, para a correria do dia a dia, ouvir os barulhos que nos tentam, e até mesmo o ronco do inimigo que está ao nosso redor, ávido por nos devorar, que nós ouçamos muito mais alta a Tua voz. Que a voz do Senhor venha queimar muito mais intensamente em nossos corações, muito mais do que o medo, muito mais do que a aflição, muito mais do que os temores dessa vida. Mas restaura o tom da Tua voz em cada um desses corações, em cada uma dessas mentes, em cada um de nós, para o louvor da Tua glória, mas para a nossa alegria em Ti, Santo Deus. Rogamos a Ti por isso, em o nome santo do Senhor Jesus.
E, Santo Deus, eu rogo em especial por aqueles que, porventura, nunca tenham ouvido a sua voz. Se porventura houver alguém aqui entre nós que nunca ouviu a sua voz, que nessa noite, ao ter ouvido a tua palavra, que essa palavra do Senhor grite por todos esses próximos dias em seus corações, chamando-os e libertando-os para a comunhão com o Senhor, portanto, para a vida eterna. Para a glória tua, Santo Deus, para a nossa salvação, para a nossa alegria em ti, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.